As tradições apontam o nascimento de Zoroastro. Uma primeira aponta ele entre 1750 a.C. até o ano 1000. A outra no século VI a.C. Essas duas não se tem a certeza disso. Se foi 1750 ou se foi 600, ela vai estar coincidindo exatamente com o governo de Ciro, o Império Persa. E uma coisa muito interessante a gente notar aqui no zoroastrismo, eles tinham da ideia de um Messias, a ideia de um paraíso, tanto é que a palavra paraíso ela tem origem persa, não sei se vocês sabem, mas a palavra paraíso tem origem persa. Então eles acreditavam no nascimento de um Messias, de um Salvador, eles tinham a ideia de um paraíso, eles tinham uma ideia de vida eterna e eles tinham uma ideia de condenação eterna. As quatro bases aqui que há no judaísmo do Templo de Jerusalém, que sai do Templo de Jerusalém depois do século V, VI, e também do cristianismo, e vai seguir o mesmo rumo. Eles acreditavam que o mundo tinha um ciclo de 12 mil anos, e no nono mil ano nasceria um Messias Salvador. E aí é que a coisa se torna bem curiosa. Por quê? Porque lembra que lá em Mateus vai fazer referência que uns magos do Oriente viram um sinal da estrela e foram lá e encontraram o menino Jesus deitado numa manjedoura, e o texto de Mateus não diz que quantos reis, nem eram reis, né? Quantos eram, mas se deduz que eram 3 por conta dos presentes, que foi ouro, incenso e mirra. Mas esses reis, que na realidade eles não eram reis, eram magos. E os magos são muito deturpados hoje. Tudo que fala de mago se tem ideia logo de magia, de coisa do outro mundo, coisa demoníaca. Mas os persas, eles eram extremamente avançados no estudo dos astros. Então, os magos, que no original vai ser os magis, eles estudavam os astros, eles entendiam os astros. Você imagina 4 mil, 5 mil anos, 6 mil anos atrás, que nós não tínhamos esse problema da iluminação no planeta Terra. Você conseguia olhar para o céu e a percepção era totalmente diferente de hoje. Quem mora nos grandes centros urbanos, quando olha para cima, vê pouquíssimas estrelas. Eu, quando era criança, quando eu viajava para os interiores, na casa dos meus tios, a gente olhava para o céu, e às vezes na beira das praias, ainda no litoral do Pernambuco, quando eu era criança, você conseguia ver a constelação ainda, eu conseguia identificar, dava para ver as cores. Mas com tanta luz que tem, iluminação tem, a gente quase não enxerga mais hoje. Você imagina isso há 6 mil anos atrás. Então, os persas, os magis, eles eram estudiosos dos astros. A igreja demoniza isso, mas aí você tem uma contradição. Como que se eles são mágicos, que têm demônio, que são enviados pelos demônios, porque magia tem a ver com demônio, né? A tradição cristã faz isso, demoniza logo tudo. Porque então eles estão citados em Mateus dizendo que eles viram e deixaram tais presentes, quer dizer, ora, o Messias recebeu o presente dos magos, né? Na verdade são magis, né? E eles eram dos persas e entendiam muito. E para eles, para os persas, estava profetizado que nasceria um Salvador, um Salvador. Não tem nome de Jesus Cristo, nem de Filho de Deus, nada disso. Nasceria um Salvador, que iria por fim, né, nessa luta, dessa balança entre bem e mal. Porque lembra, na antiguidade, os deuses faziam tanto bem quanto faziam mal. Não era questão moral, existia um Deus que fazia guerra. Existia Deus que era da agricultura, tinha deuses que eram dos ventos, tinha Deus que era dos mares. Pois bem,
Zoroastro e o mazdeísmo, ou o zoroastrismo, ele chega agora com essa visão de Ahriman sendo a figura do Deus bom, ou, perdão, de Ahura Mazda sendo o Deus bom e Ahriman, seu irmão gêmeo, sendo o Deus mau. É o quê? É a figura que o judaísmo e que o cristianismo pegou para colocar sendo Deus bom e Satanás que está em oposição agora como ser mal. Aí você tira a ideia de que Deus não pode fazer mais o mal. Todo o mal que acontece na Terra agora é a origem de Satanás, não mais dos deuses. Fica muito mal falar que Deus faça o mal, que crie o mal, como está em Isaías 45. Então, daí começa a ser incorporada. E como é que Zoroastro consegue fazer isso? Ele passa a pregar para todo mundo ali e ninguém acredita na mensagem dele, só o primo dele. E ele começa a sofrer retaliação das outras, porque era tudo politeísmo. Mas aí você chega com a ideia monoteísta de um Deus único, ele foi rechaçado. As pessoas queriam muitos deuses, tanto é que o próprio zoroastrismo tem 7 emanações de divindades que saem de Ahura Mazda. Lembra dos 7 espíritos de Deus que está descrito? Então, assim, da mesma forma, ele tem. A Ahura Mazda tem a manifestação de 7 entes que corroboram com isso. E é difícil você atribuir que o Deus, um Deus bom, possa fazer o mal, né? Então, a criança nasce com microcefalia, uma criança nasce com má formação, a criança nasce sem as pernas, sem os braços, a gente não vai dizer que foi Deus que fez isso, né? A gente tem que dizer que foi o mal, porque Deus só faz o bem, porque até então os deuses faziam o que era bom e o que era o mal. Aí então Zoroastro começa a ser perseguido porque era politeísmo. O que ele vai? Ele é expulso, né, da região que ele está, ele é expulso. E aí a história conta um negócio muito engraçado. Ele encontra um príncipe chamado Vistaspa e o cavalo desse príncipe estava doente. E Zoroastro faz um milagre e cura, salva o cavalo desse príncipe Vistaspa. E o que acontece? Cai nas graças desse príncipe. E esse príncipe abre as portas para que ele comece a trazer essa nova pregação, esse novo ensino de um Deus bom, um outro Deus em contraponto mal, de uma vida após a morte, porque até então não tinha, existia o mundo dos deuses aqui em cima, nesse intermediário existia o mundo dos homens, e embaixo aqui no subsolo existia o mundo dos mortos. Agora não. Zoroastro chega a dizer, não, ó, tem uma vida eterna, tem uma vida após a morte. De onde é que vocês acham que isso veio, que está na Bíblia? Veio de onde, né? Tem a vida após a morte, tem uma ideia do paraíso. A palavra paraíso é até interessante porque ela tem origem persa, né? Existe uma região chamada Fars, né? Ou os Parses, ou os Passas, que também tem essa ideia de paraíso. Tem uma ideia de um juízo final, onde todos aqueles que foram tiveram seu coração colocaram na conta de Ahriman e fazerem só o que é mal, fazer o que é mal, maus pensamentos, más ações, más intenções, eles serão um dia julgados, eles serão jogados no inferno. É uma ideia que começa a surgir agora, que os fariseus incorporam, porque os saduceus não acreditavam nem em vida pós-morte, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus acreditavam, morreu, acabou. Era eclesiástico, puro e simples. Morreu, acabou. Já os fariseus não, os fariseus já incorporam a ideia dos persas de vida após a morte, acreditam no inferno, acreditam agora que quem se via Ahura Mazda vai ser salvo e quem serve a Ahriman vai ser para o inferno, vai ter uma condenação, né? Que o próprio Messias vai nascer de uma virgem, isso também é peça.
Por isso que é muito interessante. Você não escuta quase ninguém falando isso. Você não escuta quase ninguém falando isso, né? São poucas as pessoas. Você vai encontrar algumas pessoas que falam realmente isso. Mas se endeusa mais os deuses gregos, os deuses nórdicos, é melhor um Zeus do que um Exu, né? Soa melhor falar em Zeus do que em Exu.